Né? Então hoje nós vamos apresentar uma construção que permite, a partir dessas, obter várias outras variedades. Para isso a gente precisa de um conceito que vai ser de variedade com bordo. Estender um pouco a noção de variedade. Bom, o exemplo inicial de variedade com bordo vai ser o semi-espaço superior, né? O conjunto dos XM pertencente a RM, tais que a última coordenada é maior ou igual que zero. Então nós estamos falando nesse subespaço aqui, né, cujo bordo é o conjunto, o semi-espaço com a dimensão 1 correspondente a xm igual a zero. Né? Bom, então esse é o primeiro exemplo de variedade com bordo. Nós vamos estender essa definição considerando objetos que são localmente homeomorfos para esse espaço. E o que a gente quer também é estender para variedades com bordo para a noção de aplicações diferenciáveis, né? Então, para isso, a gente vai pegar o contido em HM, o aberto, né? E uma aplicação F de U em outro espaço HN, né? Tá, o RN, tanto faz. Então eu digo que F é diferenciável em um ponto x0, né, pertencente ao bordo de HM, né, ou também eu digo que isso é CR em vizinhança de Z0, né? de X0. Né? Se existe com extensão PF tilde de F para uma vizinhança W de X0 em RM, que é diferenciável, ou que é CR nessa vizinhança. Quer dizer, então a gente parte, o que a gente está olhando um ponto X0 aqui no bordo, então um aberto em torno de X0 é um aberto PHM, uma região desse tipo, né? E a diferenciabilidade da função num ponto x0 no bordo, a gente exige que ela se estenda, né, para toda uma vizinhança de x0 em RM, e essa extensão seja diferenciável. Né? É claro que pode haver muitas extensões, a gente exige que exista alguma extensão que é diferenciável em torno de cada ponto. Ok? Então essa tem a noção de diferenciabilidade e a gente diz que é um difeomorfismo se ela se estende a um difeomorfismo na vizinhança do ponto x0 e assim por diante. Né? Bom, então com isso, com essa noção de diferenciabilidade de funções definidas apenas no semiplano, a gente pode definir a noção de variedade com bordo,
M é variedade com bordo, né? Se existe um atlas, uma cobertura aberta de M por I, né? E homeomorfismos φ de UI tem algum aberto de HM, né? Por tilde aberto, tais que as mudanças de coordenada é a mesma definição que antes, né? Φj composto com φ menos 1 de φ de UI interseção UJ. Bem, Φj de UI interseção UJ, PCR, né? Nesse sentido aqui, né? Que em cada ponto ela se estende, tá certo? Então é a mesma definição que antes que um ponto X pertence ao bordo de M, né? X pertence ao bordo de M, se existe uma carta local em torno de X, φ, né? Em torno de X, tal que φ de X pertence ao bordo de HM. Tá? Então segue da definição, evidentemente, que o bordo de M é uma variedade no sentido usual de dimensão, né? M menos 1. Tá certo? Porque aí você tem uma carta aí que é exatamente dado pela interseção dessa vizinhança com HM. Né? Tá certo? Bom, então essa é a noção de variedade com bordo. Exatamente a mesma coisa, né, que anteriormente, e a gente tem a noção de o espaço tangente, né, para observação. Bom, a gente pode definir vetor tangente, né, observação, se a gente tem um P pertencente a M, que pode pertencer ao bordo ou não, tanto faz, né? Por definição, né? Vou chamar de definição. Vou pegar um ponto P de M, então, um vetor tangente para M em P, né? É uma aplicação que a cada carta local de U tem um tilde de HM contendo P, né, tu associa
passou a ser um vetor vértice φ, né, de Rm. Quer dizer, a cada carta a gente tem tal que Pψ pegou a derivada de Ψ composto com menos 1 do ponto φ de P. Quer dizer, a cada carta a gente tem um vetor, né, e esse de Rm, e esse vetor ele muda com cartas da maneira usual. Então isso estende a noção de vetor tangente, né, para todos os pontos da variedade. Essa definição coincide com aquela que a gente tinha. Outra observação anterior aqui é que M, o complementar de M menos o bordo de M é uma variedade no sentido usual, né? No sentido usual, né? E essa noção aqui de vetor tangente estende a noção de vetor tangente para a variedade, mesmo quando o P está no bordo, né? Tá certo? Porque observe que que se a gente tem uma aplicação diferenciável nesse sentido, né, tem sentido falar na derivada de f num ponto x0. A derivada de f num ponto x0 tem uma aplicação linear, né, de Rm em Rn, né, okay? Que é definida como? Como sendo a derivada da extensão. Né? A derivada da extensão é a aplicação linear de Rm em Rn. E duas extensões distintas, como elas coincidem com f na parte superior, elas têm a mesma derivada. Né? Tá certo? Porque a derivada numa direção que para cima coincide e, portanto, como a derivada é linear, ela coincide para todos os vetores. Tá certo? Então a derivada, mesmo em pontos do bordo, com essa definição, ela está bem definida como uma aplicação de Rm em Rn, aplicação linear. Então isso aqui faz sentido mesmo quando o ponto P está no bordo. Okay? E, portanto, o espaço tangente para M é um espaço vetorial de dimensão M. Né? E quando o P está no bordo, né, se o P pertence ao bordo de M, né, o espaço tangente ao bordo de M em P, né, é um subespaço de codimensão 1. É a mesma coisa que acontece no modelo, né? Então, um ponto aqui, o espaço tangente é exatamente... O espaço tangente a esse ponto é o Rm inteiro, e o espaço tangente ao bordo é exatamente um subespaço de codimensão 1. Né? Bom, exemplo... exemplo de variedade com bordo. O primeiro exemplo é esse aqui, né? É o HM, é uma variedade com bordo.
Um outro exemplo que a gente pode tomar é o seguinte: a gente pega uma aplicação F de uma variedade usual em R, tá? Okay? Digamos N compacta, né, para simplificar, N compacta. E a gente toma, por exemplo, um ponto Y pertencente para R, um valor regular de F. F ser infinito, e aí a gente pode tomar M como sendo os conjuntos de N tais que F de x é menor ou igual que Y. Então essa é a variedade com bordo, cujo bordo é exatamente f-1 de y, que é uma variedade. Okay? Então esse conceito de variedade com bordo aparece naturalmente ok? Tá, então essa é variedade com bordo. Bom, então, da mesma forma que a gente definiu funções diferenciáveis, né, a gente pode definir campos de vetores também, né? Quer dizer, um campo de vetores CR é simplesmente uma aplicação que a cada ponto associa um vetor tangente que é diferenciável nesse sentido aqui. Então, usando o campo de vetores, a gente pode nós temos o seguinte teorema. CGM com variedade com bordo. Com bordo. Então existe um mergulho φ do bordo de M vezes o intervalo 0, 1 em M, né? Ok? Tal que φ de x 0 seja igual a x. Certo? Em outras palavras, a gente tem aqui tem essa variedade com bordo aqui, né? O que a gente tem é que a gente tem o produto cartesiano, né, de dm pelo intervalo 0, 1, então a gente tem um mergulho φ onde a imagem de φ, né, é uma vizinhança de dm em M. Tá? Quer dizer, a gente tem um mergulho do produto, né, numa vizinhança do bordo em M. Né? Então essa vizinhança precisa ser chamada uma vizinhança colar do bordo. Tá? Certo? Bom, como é que a gente constrói essa vizinhança aí?
Bom, nós vamos construir, como sempre, um campo de vetores, né? Nós vamos construir essa vizinhança integrando um certo campo de vetores, né? Então, o que a gente vai fazer é construir um campo de vetores, né, numa vizinhança do bordo M que seja transversal ao bordo apontando para dentro, né? Então, para isso a gente então, demonstração, né? Vou tomar aqui PM é uma variedade com bordo e o bordo compacto. Que é a situação que nós vamos os exemplos que nós vamos considerar vão ser todos desse tipo, né? Isso. Aliás, isso não é necessário, mas simplifica a demonstração. Então, como é que a gente constrói esse campo? É muito simples, né? Nós tomamos uma família, nós cobrimos, né, o bordo de M por uma família finita, ele é compacto, a gente pode cobrir por uma família finita de cartas locais, né? Quer dizer, a gente tem feed WI PHM, né? Cartas locais. E menor ou igual que um certo N, é um número finito, tais que a gente tem o I o I aberto, contido no fecho, contido em VI, contido no fecho de VI contido em WI, né? E com união dos UIs cobrindo o bordo de M. Né? Ok? Tá certo? Bom, então agora a gente quer construir um campo de vetores com suporte em WI e que em pontos do bordo aponta para dentro da variedade. Okay? Então essas cartas locais aí, você tem o HM, né? PSUI, o WI está aqui, o I está aqui, né? Esse é o VI, tem o WI, né? Nós vamos começar com a função sem infinito, né? Lambda I de M PEN 01 lambda I de RM PEN 01, né? Sem infinito, né? Okay? Tal que lambda I de x igual a 0 se x não pertence a VI, né? Para que fora ela vai se anular, e lambda I de x é identicamente 1 se x pertence ao I. Okay? Exatamente aquela... E aqui fora ele é maior ou igual que 0. É o tipo de função que a gente está frequentemente utilizando. Né? Okay? Então agora a gente vai
construir o campo de vetores xi em M, né, da seguinte forma. Então a gente toma xz, campo de vetores em M, M definido da seguinte forma: xi de P igual a zero se P não pertence a WI, lá fora eu tomo zero, né? Ok? E se P pertence a WI, eu tomo xi de P, né? Pegou para a derivada de φ de P a menos 1, né? Do seguinte campo do campo lambda I de φ de P, né? D de dxm. Né? Eu pego aqui do RM o campo unitário apontando para cima, né? Ok? O campo unitário, eu multiplico por essa função, né? O que eu obtenho? Eu obtenho um campo diferenciável nessa vizinhança aqui, que em UI ele coincide com o campo, e portanto em UI ele aponta para dentro, é transversal ao bordo, né? Tá certo? Em todos os outros pontos do bordo, ou é transversal, nessa parte entre UI e VI ele é transversal ao bordo também, porque a função é não nula, mas lá fora ele se anula. Quer dizer, ou ele aponta para dentro ou é nulo, né? Porque a função é positiva, né? É não negativa, né? Ok? Então a gente tem que, para todo Q pertencente ao bordo de M, nós temos que xi de Q é transversal, ou se anula, né? Ou é transversal ao bordo, apontando para frente, para o interior, né? Okay. Bom, então agora simplesmente eu tomo x igual a soma de xi de P. Soma de xi, P igual a 1 até n. Bom, então esse campo x agora, quando eu somo dois campos que apontam para a mesma direção, a soma deles é não nula e aponta para a mesma direção, né? Para dentro. Então esse campo aqui é sempre não nulo. Para todo P pertencente ao bordo de M, x de P é diferente de zero, porque algum deles aqui vai ser diferente de zero, né? Porque os UIs estão cobrindo M, e x de P aponta para o interior. Para o interior de M, né? Portanto, é transversal ao espaço tangente ao bordo e aponta na direção do interior. Ok? Então, agora a gente simplesmente toma o fluxo desse cara. A gente define então esse campo aí é um campo de vetores sem finito, né? De fato, pela construção, ele sempre estende para um campo em vizinhanças, né? E a gente simplesmente define o φ de xt como sendo o xt de x para
0 menor ou igual que T menor ou igual que epsilon. Quer dizer, as órbitas desse campo estão definidas em um certo intervalo de tamanho epsilon suficientemente pequeno, porque a variedade, o bordo é compacto, né? Então a gente pode definir essa coisa, e se epsilon é suficientemente pequeno, isso aqui é um dífilo, né? Se epsilon é o suficientemente pequeno. E aí, simplesmente, a gente toma o φ de xt, pegou φ epsilon de x epsilon t. E aí a gente tem a gente tem a vizinhança colar da nossa variedade. Simplesmente integrando esse campo de vetores aí. Bom, então a gente tem a prova desse teorema. Então, ok? Bom, então agora nós vamos usar essa vizinhança colar para construir variedades, colando variedades com bordo. Né? Então aqui a gente tem a seguinte construção. Então, teorema sejam Mn variedades com bordo compactos, vou tomar compactos de mesma dimensão, né? E F do bordo de M do bordo de N por difeomorfismo. Bom, então a ideia aqui é que nós vamos colar essas duas variedades pelo bordo, né, através desse difeomorfismo F, e então o enunciado seria o seguinte: então, existe uma variedade sem bordo agora, que nós vamos denotar por M união F, né? Ok? E mergulhos sem infinito, né? E F de M e G de N, não, J F de M união mergulho dessas duas variedades, né? De tal forma que a imagem JF, que a imagem das duas é uma subvariedade de codimensão 1, codimensão 1, tá? Bom, aí PF restrito ao bordo de M
leva o bordo de M, PS e JF do bordo de N e PS são dífios. Quer dizer, em outras palavras, nós estamos... Então, a figura que a gente está construindo é o seguinte: a gente vai ter... A gente tem essas duas variedades com bordo, né? Esse é M, esse aqui é N, e tem uma aplicação F aqui no bordo dessas variedades. Então, a partir daí, nós vamos construir uma outra variedade, agora sem bordo, né? Vai ter uma subvariedade S, que é difeomorfa ao bordo de M, que é difeomorfa ao bordo de N, e nós vamos ter mergulhos aqui, IF e JF de N nesse pedaço e N nesse outro, e a interseção das duas é uma subvariedade com a dimensão 1 aqui. A gente está colando essas duas variedades pelo bordo. Né? Ok? Tá certo? Então, dado duas variedades e um difeomorfismo entre os bordos aqui, a gente pode obter uma outra variedade, né, que é obtida colando essas duas. Né? Um pedaço dela é difeomorfa a M, outro pedaço é difeomorfa a N, e a interseção é a subvariedade. Então, essa é a maneira de construir novas variedades a partir dessas variedades com bordo. Né? Bom, então a gente tem que provar isso, né? Provar que existe essa variedade e que existem esses mergulhos. Né? Okay? Bom, primeiro vamos construir isso aqui como um espaço topológico. Né? Okay? Bom, uma maneira de construir um espaço topológico a partir de outros é tomar primeiro a união disjunta, né? Então, a união disjunta de dois espaços topológicos é um espaço topológico. E aqui a gente tem com a inclusão de M e tem outra inclusão de N aqui, né? De N, da união disjunta. Então a gente quer passar o quociente aqui, definir uma relação de equivalência, né? E aí o espaço quociente a gente vai chamar de N. Então nós temos que definir uma relação de equivalência aqui. Nós temos que dizer quando é que x é equivalente para y, x e y aqui, né? Isso é, por definição, se somente se ou x igual a y, né? Ou x pertence ao bordo de M e y igual a f de x, pertence ao bordo de N, ou x pertence ao bordo de N e y igual a f menos 1 de x. Quer dizer, nós estamos identificando os pontos, apenas os pontos do bordo, né, através desse difeomorfismo F. Então, isso aqui é claramente uma relação de equivalência. Então, a gente tem o conjunto das classes de equivalência, que a gente está chamando por isso aqui, e a topologia que a gente coloca aqui é a topologia quociente, né? Quer dizer, um aberto aqui, se somente se
a pré-imagem dele é um aberto no espaço quociente. E a gente tem a composta aqui, é o IF, e essa composta aqui é o JF. Né? A inclusão. Então, topologicamente, a gente já tem exatamente essa figura aqui. Né? Agora a gente precisa dar uma estrutura diferenciável nisso aí, né? Mostrar que isso aí tem uma estrutura diferenciável, quer dizer, tem cartas locais e tal que as mudanças de cartas sejam CR. Né? Okay? Bom, como é que a gente faria isso? Bom, a gente começa a... Nós vamos construir a estrutura diferenciável da seguinte maneira. A gente do bordo de M em 0,1 em M, a vizinhança colar, e pegamos uma vizinhança colar de N também. Vizinhança colar. Okay? Então a gente pega essas vizinhanças colar e aí nós vamos construir um homeomorfismo agora φ de vezes tem que dar uma saidinha aqui. Puta merda.